Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Goiás jogou em Porto Alegre e perdeu para o Internacional 1-0 em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Neste vídeo eu vou fazer uma análise do jogo, do trabalho do técnico Emerson Ávila, da atuação dos jogadores alviverdes e desse início de Brasileirão por parte da equipe esmeraldina. Logo depois da vinheta de abertura eu trago os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte desta plataforma, venha fazer parte deste espaço que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Futebol 62 vai passar por algumas revoluções aí nessas próximas semanas, nestes próximos meses, para te dar ainda mais conteúdo, trazer ainda coisas diferentes para vocês que gostam de acompanhar o futebol goiano. Quem nos ajuda nesta missão é a Viegas Printer Locação de Impressoras. A Viegas Printer atende todo o estado de Goiás. Se você precisa de uma impressora jato de tinta, laser de pequeno, médio ou grande porte, você encontra na Viegas Printer Locação de Impressoras. Fale com os consultores da Viegas no 99143 7700. Viegas Printer Locação de Impressoras, parceira do Futebol 62. Vamos começar primeiro por um ponto. Derrota é sempre ruim, tá bem? Para depois não ter aquele negócio, tá valorizando derrota. Não, derrota é ruim, fato. Isso é o básico do esporte. Perder é ruim. Todo mundo perde, mas é ruim. Isso é igual sentir dor, né? Quem é que nunca sentiu dor? É ruim, mas acontece. Agora vamos para uma análise do jogo. Eu vi uma partida bastante equilibrada, né, entre Internacional e Goiás. O Inter poupou alguns jogadores ali no início do jogo. O Goiás manteve a sua formação aí pelo terceiro jogo consecutivo, né? Quase o quarto, né? Se a gente for olhar assim, teve alguma variação em relação àquele jogo lá de Curitiba, mas a partir do jogo contra o Universitário, Corinthians e Internacional, foi o mesmo time. E é uma equipe que, ao meu ver, tem evoluído. Eu tenho gostado, e aqui está falando alguém que quando o Guto saiu, falou que o Goiás tinha que buscar outro treinador, tá bem? Confesso que agora eu estou relativamente em dúvida, mas eu vou falar sobre isso em outro momento. Vou falar agora do trabalho do Emerson, desse trabalho geral e nesse jogo de ontem. Primeiro vamos falar do jogo de ontem. Eu vi uma equipe com ideia de jogo. Vamos a alguma dessas ideias? O Internacional ia cobrar um tiro de meta, o Goiás marcava a saída de bola. O Internacional tinha qualquer tipo de lateral ali defensivo, o Goiás adiantava a marcação. O Internacional transpunha, por exemplo, ali a intermediária defensiva. O Goiás marcava num 4-5-1. Ontem o Goiás marcou num 4-5-1. Ele vinha marcando num 4-4-2. Ontem ele trouxe a equipe para marcar num 4-5-1. O Goiás vai sair com a bola, não sai rifando, sai jogando pelo chão. O Internacional não pressionava a saída de bola. O Goiás saía de pé em pé tentando construir a jogada pelo chão. Usava muito o lado esquerdo com o Sander e o Vinícius para agredir a última linha de marcação do Internacional. Tudo isso são ideias de jogo, né? Você tem um modelo de jogo, você tem a estratégia. Então o Emerson está implantando no Goiás o seu modelo de jogo e isso é visível. É você olhar e ver. Então, e eu tenho gostado dessa ideia, sabe? Em comparação àquele time do Jair Ventura do ano passado, por exemplo, eu vejo um Goiás mais corajoso. Por exemplo, o Goiás que quando teve a bola, ele teve coragem de jogar. Tanto é que o Goiás teve mais posse de bola que o Internacional durante todo o primeiro tempo, chegando a ter 65% de posse de bola em alguns momentos. E no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, o Goiás fechou a posse de bola ali bem perto da posse de bola do Internacional, jogando 30 minutos
com um jogador a menos. O que é que foi decisivo no jogo, ao meu ver? Primeiro, é um gol espetacular do Carlos de Pena. Eu vi alguns culpando o Tadeu. Eu não vi culpa alguma do Tadeu naquele jogo, porque a gente precisa separar os lances. Quando tem a cobrança do escanteio, o Tadeu sai em falso, mas o Bruno Santos, o Bruno Melo tira a bola, certo? Ali morreu aquele lance, pelo menos em relação à atuação do Tadeu. Se ele sai em falso e toma um gol ali no primeiro pau, ele teria colaborado. Só que não, a bola foi tirada e foi para fora da área e o Tadeu se posicionou novamente. Se o Tadeu não tivesse saído do gol no momento da cobrança do escanteio, muito provavelmente ele estaria numa posição como aquela que ele estava quando o jogador finalizou, que era ali centralizado no gol. Agora o jogador teve uma felicidade muito rara. O Goiás demorou um pouquinho a chegar no rebote, isso é um fato. Mas ainda assim não foi aquela demora imensa, porque o cara domina a bola, ajeita e chuta. Não, ele teve que bater de primeira, porque se ele domina a bola, a marcação chegava em cima. Ele bateu de primeira e foi muito feliz. Eu tenho para mim que aquele gol, assim, 80%, 85% é mérito de quem finalizou. E depois, ao meu ver, a falha não está no Tadeu, está no rebote, que demorou a chegar um pouco. Deu um certo espaço para o jogador do Internacional finalizar. Só tinha como finalizar de primeira. Deu essa oportunidade para ele e ele acabou fazendo o gol. E o juiz, para mim, estragou o jogo quando expulsou o Maguinho. O primeiro lance, se vocês observarem, pelo menos na minha visão, talvez você que esteja ouvindo o Discord, fique à vontade, nem falta foi do Maguinho. Ele foi na questão da dedução, né? Eu estou vendo muito árbitro apitar por dedução. O Alan Patrick, ele tenta um passe esquisito, ele perde a passada na hora de dar o passe, aí ele caiu, rolou, o árbitro deu a falta e deu o cartão amarelo. Em seguida, ele deu o amarelo. Nesse tipo de lance do segundo cartão, os árbitros têm dado amarelo, tá? A gente precisa deixar isso claro. Só que para mim, eles estão fazendo uma interpretação muito exagerada da regra, porque agora qualquer toque que você tem no pescoço, no rosto, eles estão dando cartão. E o futebol tem esse tipo de contato. Uma coisa é você enfiar a mão na cara do adversário. Outra coisa é você procurar o braço, você levar o braço para o lado na tentativa de achar o adversário. E o Maguinho, para você ter ideia, o Maguinho tinha a posse de bola, o Maguinho não estava tentando tomar a bola. Ele levou a mão ali para tentar achar o adversário, para ver o que é que ele fazia. Se levava para um lado, se levava para o outro. Só que hoje, quando você toca no cara ali do pescoço para cima, ou que seja do ombro para cima, o jogador já cai, rola. Você acha até que vai precisar levar para a urgência do hospital. Mas os árbitros têm dado cartão. Não vou falar nem desse lance do Maguinho, eu tenho achado exagerada esse cartão por toque no rosto. Qualquer toquinho o jogador já valoriza muito, por quê? Porque sabe que o árbitro vai dar o cartão. Então achei o árbitro que para mim fazia uma partida muito boa, muito rigoroso nesses dois lances. No primeiro ele errou, para mim é um fato, ele errou, e o segundo ele adotou um exagero que vem sendo adotado não só por ele, mas pela arbitragem de um modo geral. E aí aquilo desconfigurou o jogo, porque o Goiás, que jogava com a bola, que agredia, que atacava o Internacional, deixou de fazer isso, passou a jogar mais defensivo e mesmo assim conseguiu criar oportunidades. Criou uma com o Diego Souza, né, que ele finaliza, o zagueiro tira, mas já estava impedido. Criou uma outra com o René, com o Vinícius pelo lado esquerdo, que ele cruza e o René põe pela linha de fundo. E ainda teve uma chance claríssima com o Guilherme, já nos acréscimos no segundo tempo, que ele cabeceou muito mal, né, não jogou nem na direção do gol e perdeu a chance do empate da equipe alviverde. Mas de um modo geral, não gostei do resultado, evidentemente, que é ruim, mas eu gostei da postura do Goiás. Ela é uma postura que deixa boa expectativa para a sequência. Por exemplo, se o Goiás jogar daquele jeito na Argentina, contra o Ginásio, ele tem uma grande possibilidade de vencer, na minha visão. Se tiver aquela personalidade, tiver aquela coragem de jogar com a bola e ter um pouco mais de eficiência ofensiva que faltou ontem ao time alviverde. Fazendo aqui uma rápida análise dessa questão do Emerson. Os jogos do Goiás sob o comando do Emerson, o Goiás conseguiu ter uma média, né? Porque a gente tem que falar da média de atuação.
nenhum time vai jogar sempre bem, mas tem uma média de atuação boa. O jogo mais fraco foi aquele contra o Atlético Paranaense, que não foi um jogo ruim, mas foi o mais fraco desta sequência de 4 jogos. Então a equipe do Emerson Ávila, ela é uma equipe que até agora tem competido de maneira bastante interessante, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa Sul-Americana. No jogo de ontem, o Tadeu para mim não falhou, partida discreta. Maguinho acho que tem melhorado, né? O Maguinho não é um craque, mas ele não tem comprometido, e para mim foi expulso de maneira injusta. A dupla de zaga do Goiás foi bem, gostei do Sander. Ontem ele teve mais coragem, chegou mais no ataque, estava faltando isso para o Sander. Gostei muito do Zé Ricardo ontem, para mim fez uma partida excelente. O Moretti foi um pouco abaixo, para mim, de regular para fraco no jogo de ontem, apareceu menos para a partida. Dieguinho foi de regular para bom, Palácios regular. O Vinícius, gostei mais do Vinícius ontem que eu vinha gostando nos outros jogos. O Vinícius vinha matando as jogadas, né? Ontem não, ele conseguiu dar sequência a algumas. Aquele lance que ele cruza, que o Diego Gonçalves estava impedido já, mas ele finaliza, o René tira, foi o Vinícius. O lance que se cruza e o René põe pela linha de fundo foi o Vinícius. A finalização no primeiro tempo para a defesa do goleiro John foi o Vinícius. Então achei que ontem ele não fez uma grande partida, mas ele foi melhor do que nas partidas anteriores. E o Matheus Peixoto, a bola não chegou para ele, mas ele ainda assim conseguiu brigar bem com os zagueiros ali do Internacional, tá saindo da área para jogar. É um jogador que vai aí se fixando. E os que entraram, ninguém acrescentou nada. Esse é um problema que o Goiás vai ter que conseguir corrigir. Quando começa a mexer na equipe, o time vai perdendo qualidade. Eu vi muita gente pedindo o Guilherme Marques. Com o que jogou até agora, o Guilherme Marques não coloca nenhuma dúvida na cabeça do Emerson. Segue jogando o time que aí está. Ele vai ter que evoluir muito, porque você está vendo um jogo a 80 por hora e o Guilherme está jogando ali a 20, 25, e aí está muito aquém do que o Goiás precisa. Essa foi a minha análise de Internacional 1, Goiás 0 pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Você, torcedor, fique à vontade, mande a sua mensagem, concorde, discorde, mas participe. Aquele abraço, ótimo feriado para você e uma excelente semana.